Quando lemos a Bíblia, caímos no erro bastante comum, que é o erro da desconexão histórica. Isso quer dizer que desconectamos o texto bíblico do seu ambiente e de seu público original. Pensamos que a Bíblia foi escrita diretamente para nós, em nossa realidade moderna do século XXI. Nesse vídeo, eu quero mostrar, em poucas palavras, que o público original de Apocalipse não somos nós, mas os nossos irmãos do século I. Como resultado, os eventos de Apocalipse aconteceram na geração do século I, e por isso eles não vão acontecer de novo em nossa geração do século XXI ou em alguma geração depois da nossa. No entanto, Apocalipse não deixou de ser a palavra de Deus só porque a maioria dos eventos já aconteceu. O texto possui aplicabilidade para todas as épocas, mas isso não significa que o texto possui vários cumprimentos para todas as épocas. Apocalipse se cumpriu uma única vez no contexto do século I. Primeiramente, é preciso entender que o livro de Apocalipse foi escrito para igrejas históricas reais do século I. Ao todo, são 7 igrejas localizadas na região da Ásia, e cada uma delas enfrentava problemas reais que foram abordados pelo autor, que foi João. Na abertura de Apocalipse, João deixa claro que os eventos estavam próximos de acontecer, mas não próximos da nossa geração moderna, e sim próximos da realidade das 7 igrejas da Ásia. Prova disso é que cada igreja é mencionada pelo nome. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se os eventos de Apocalipse ainda vão se cumprir em algum momento do futuro, a carta não teve nenhuma relevância para as igrejas da Ásia. Os irmãos das 7 igrejas deviam ter lido a carta mais ou menos assim: aqui está escrito que os eventos devem acontecer em breve e que o tempo está próximo. Porém, nada disso vai acontecer em nossa época, mas milhares de anos depois. Isso não faz sentido. Portanto, a revelação de Apocalipse se cumpriu na época das 7 igrejas da Ásia. E em segundo lugar, quando lemos Apocalipse com atenção, encontramos alguns qualificadores temporais que sugerem que aquelas igrejas experimentariam dificuldades naquela época. Por exemplo, Deus disse para a igreja de Esmirna que alguns irmãos daquela igreja seriam presos e enfrentariam uma tribulação de 10 dias. Veja, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fica claro que essa tribulação de 10 dias aconteceu no passado. Caso contrário, não haveria motivos para Deus ter alertado a igreja de Esmirna. Portanto, a audiência original de Apocalipse foram as 7 igrejas históricas da Ásia do século I. Os eventos revelados a João se cumpriram naquela época. Por essa razão, pessoal, depois de entregar toda a revelação de Apocalipse, Deus disse o seguinte a João: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Por que a profecia não deveria ser selada? Porque não faria sentido selar uma profecia que logo iria acontecer. Assim, a forma correta de ler não só Apocalipse, mas toda a palavra de Deus é respeitar o ambiente e o público original. Deus falou primeiramente para pessoas do passado que enfrentavam problemas reais. Quando nós ignoramos a realidade original dos primeiros leitores, caímos em diversos erros de interpretação e agimos com indiferença em relação aos sofrimentos dos nossos irmãos do passado. Por isso, a nossa tarefa é buscar entender o significado do texto em seu contexto original e então aplicá-lo para a nossa realidade contemporânea. Afinal, Deus falou no passado e Ele continua falando por meio de sua palavra.